Hoje vamos retomar o nosso estudo da evolução das plantas. Então vamos continuar vendo a diversificação das embriófitas, ou seja, das plantas terrestres, e também entender as adaptações morfológicas e funcionais que possibilitaram as plantas sair dos antigos oceanos e ocupar o ambiente terrestre que era inexplorado no início da vida. Lembrando, vendo o nosso grande cladograma, que nós estamos falando desse grupo aqui, que chamamos de plantas, que são as plantas verdes, aquelas também referidas como arquiplastida, ou seja, que tem os cloroplastos verdes, que foram aqueles formados com a endossimbiose primária. Então é esse clado que nós vamos estudar, são as plantas verdes, viridiplanti ou clorobionta, tipicamente com clorofila A, com amido nos cloroplastos, com tilacoides nos cloroplastos, com gametas bifagelados, com celulose na parede celular e uma grande diversidade de organismos unicelulares ou pluricelulares. Os pigmentos acessórios podem ser a clorofila B e os carotenoides, e o ciclo de vida pode ser mono ou bifásico. Hoje, especificamente, nós vamos tratar das plantas terrestres, já que em aulas passadas já tratamos das algas. Retomando esse cladograma, nós vimos anteriormente que este grande clado, que está aqui, este grande clado inclui as carofícias e as plantas terrestres. Alguns livros chegam a se referir a esse grupo como Streptófita ou Streptofícias, mas a gente não precisa se ater a esse nome, ele não é muito importante para nós. O que é importante para nós é relembrar que estes dois grupos de carofícias são os grupos irmãos das plantas terrestres e essa dicotomia aqui ainda não está bem resolvida. Provavelmente, as plantas terrestres tiveram origem em organismos como Coleuquete ou como estas Zygnematalles, tipo Spirogyra ou Zygnema. Quero destacar que essas plantas são muito interessantes por elas terem cloroplastos com formas diferentes, Spirogyra tem os cloroplastos em formato de hélice, enquanto Zygnema tem o cloroplasto em formato de estrela. São cloroplastos de forma muito variada. Bom, quando que a conquista do ambiente terrestre ocorreu? Quando que houve essa passagem na história da evolução de algas que viviam nos oceanos para o ambiente terrestre? Se a gente olhar em publicações mais antigas, a gente diria que há 390 milhões de anos. Então, se você olha uma publicação de mais ou menos 20 anos atrás, a gente vai perceber que se entendia que a origem era lá pelo Devoniano ou, no máximo, no Siluriano superior. Com o passar do tempo, essas datas foram recuando, porque mais pesquisas ocorreram, mais fósseis foram sendo encontrados e datações melhores das rochas e das camadas também apareceram. Então, hoje, nós temos evidências fósseis de organismos com Coxsônia, na Irlanda, aí há mais ou menos 425 milhões de anos. Mas existem evidências mais antigas. Por exemplo, fragmentos de esporângio de criptosporos no Oriente Médio, já no Ordoviciano superior. Existem esporos triletes, que são uma evidência de meiose, e esses esporos tinham esporopolenina, por isso que eles se mantiveram fossilizados, um pouco mais antigos, e também algumas evidências de cutícula um pouco mais antigas. Então, esses esporos mais antigos são mais controversos. A gente tem ideia de que a origem se deu no Ordoviciano superior, embora a gente não tenha organismos inteiros, fósseis inteiros, apenas microfósseis nesse período.
Mas o que é importante a gente ter em mente é que se a gente já encontra organismos inteiros diversificados, né, lá no Siluriano, isso significa que a origem foi antes. A gente tem que encontrar e estudar esses fósseis. Então aqui nós temos exemplos reais dessas estruturas de algumas das primeiras plantas terrestres. Então primeiro eu vou mostrar para vocês a Coxônia, que é esse fóssil que está aqui. São essas plantinhas. Uma reprodução artística delas é o que vocês veem aqui. Eram plantas muito dependentes da água, que tinham um esporângio distal, e elas tinham duas formas de vida, duas fases do seu ciclo. O esporófito, que está aqui, é essa parte que a gente vê aqui, e aqui tem um fragmento de um gametófito, né? Então já é bem conhecida a presença dos seus esporos, né? Uma estrutura que levemente se assemelha a uma estrutura condutora, né? Então são esses os fósseis de Coxônia, que são tipicamente desse período aqui do Siluriano e do começo do Devoniano. Agora, estou mostrando para vocês fósseis que já foram considerados alguns dos mais antigos do mundo, mas que são os mais antigos para plantas vasculares, né? Então nós temos aqui a Rhynia, que é uma planta muito emblemática, ela foi muito estudada ao longo do século XX, chegou-se a se pensar que ela era ancestral de todas as plantas terrestres, hoje a gente tem uma interpretação bem diferente, e a Baraguanácea, encontrada na Austrália, que já tem uma carinha de licopódio, né? Essa é uma reconstituição artística, mas a gente vê aí bonitinho um eixo caulinar com estruturas semelhantes a folhas, né? Ou microfilas. Quero chamar a atenção da Rhynia ainda para o fato de isso ter sido um fóssil muito bem conservado dentro de um sílex. Então foi possível, olha, fazer cortes histológicos e enxergar em detalhe a estrutura parenquimática e até o estelo, né, com traqueídes e fibras, traqueídes e floema, mostrando que se tratava mesmo de uma planta vascular. Bom, que tipo de problemas essas primeiras plantas enfrentaram para conquistar o ambiente terrestre? A gente tem que imaginar que a gente tinha imensos oceanos, esses oceanos repletos de nutrientes, muito calor, era um período muito mais quente, muito nutriente, muito calor, muita luz, então muita competição desses organismos. E ao mesmo tempo, no ambiente terrestre, você tinha um ambiente totalmente inexplorado por organismos, onde praticamente só devia haver bactérias e cianobactérias. Então você tinha todo um ambiente livre com luz disponível. Mas para conquistar esse ambiente, você tinha o primeiro problema. Esses organismos aquáticos iriam secar ao ar. Também esses organismos tinham gametas que nadavam com flagelos. Então a água sempre seria um problema para a reprodução. Quando você está dentro da água, você está sustentado pela água, porque a água é uma substância densa e as células também têm água, então você tem uma suspensão na água. Se você não tivesse um sistema de suporte, ou seja, paredes celulares mais rígidas, esses organismos ficariam prostrados, né, na lama e provavelmente é assim que eles viveram no começo. E também era necessária a água para a dispersão dos esporos, quando os organismos estavam na água, e você precisaria ou ter bastante água, se esses esporos se dispersassem da mesma maneira, ou ter um outro mecanismo de dispersão. Então, o que a gente observa, né, dando um grande pulo na evolução, o que a gente observa nas primeiras plantas terrestres é que as plantas resolveram esses problemas de várias formas. Então, por exemplo, com o aparecimento de cutículas, que são camadas acelulares, né? Essa camadinha por fora das paredes. Então a cutícula surgiu com uma substância química chamada cutina, que é uma substância graxa, né, de cadeia longa, portanto muito hidrofóbica, que evita a perda de água. A gente já vê isso, por exemplo, no fóssil da Rhynia, né? Então fósseis aí com mais de 400 milhões de anos já tinham cutícula. Também foi importante para os esporos se conservarem, o aparecimento da esporopolenina. A esporopolenina é uma substância muito interessante, porque ela também é de cadeia longa, né, com muitos carbonos,
mas essa substância é muito resistente. Ela é muito resistente de forma que os esporos e o pólen, que apareceu muito depois, o pólen apareceu muito depois, se conservam muito bem nas rochas. Quando a gente faz uma preparação dessas, você pega a rocha, coloca ácido clorídrico concentrado, coloca depois ácido sulfúrico concentrado, ácido nítrico concentrado, ou seja, remove cloretos, remove nitratos, remove silicatos colocando ácido fluorídrico. Sabe o que sobra? A esporopolenina. É uma substância muito resistente. Ela só não resiste muito bem à oxidação e não resiste bem a muitas bases também. Bom, um outro problema que as plantas resolveram foi proteger os seus esporos mais. Então, em várias plantas terrestres que existem hoje, a gente pode ver essas estruturas chamadas esporângios, que são conjuntos de células estéreis que revestem os esporos, né? Então, as samambaias de hoje, elas têm essa estrutura aqui no seu esporângio, né? Então, o esporângio normalmente era fechado, depois o esporângio abre e libera os esporos, né? Alguns musgos têm essa estrutura aqui em formato de uma garrafinha, e essa tampinha, por exemplo, sai e libera os esporos. E as algas, que eu já mostrei em outro momento, elas também, as carofícias, têm estruturas envolvendo os esporos. Então, a gente percebe que essas estruturas todas apareceram nas primeiras plantas terrestres. Outra coisa importante foram mudanças observadas nos esporófitos. Então, os esporófitos passaram a ter feixes multiaxiais, né? Então, o corpo ficou mais robusto e com muitas células de espessura, né? O que a gente chama de filamentos multiaxiais. É muito diferente da maioria das algas, né? Que eram uniaxiais. Também um problema dessas plantas passou a ser permitir trocas gasosas e realmente ter ventilação para resfriamento e ao surgimento dos estômatos. Então, a rínia, ela é uma planta que tinha estômatos, olha, as duas células guarda e aqui a abertura para trocas gasosas, que é o ostíolo. E o maior volume corporal, né, que é o que a gente vê aqui, olha, uma grande massa de parênquima, isso aqui é um corte transversal de um caule, né, um caule que estava assim. Esse maior volume corporal necessita de transporte, porque o transporte de célula a célula, de água, sais e mesmo produtos da fotossíntese não é eficiente. Então surge um sistema vascular e a gente vê células de xilema e células similares a floema nessas primeiras plantas vasculares. Ou seja, tem o surgimento do que nós chamamos de estelo. É esse conjunto de xilema e floema primários. Vamos lembrar do nosso ciclo de vida das plantas? Então é muito comum a gente ter um ciclo em que nós temos um esporófito, esse esporófito tem número cromossômico 2N, células germinativas sofrem meiose, portanto vão formar esporos, esses esporos são de número cromossômico N, normalmente essa meiose, né, ela ocorre aí por formação de uma tétrade, né, uma tétrade com esporos que são tetraedrais, né, eles têm um pico de pirâmide, os quatro juntos formam uma esfera. Isso dá origem, por mitoses, a um gametófito. Esse gametófito gera gametas, esses gametas se unem, dando origem a um zigoto 2N, que regenera o esporófito. Então, esse é um ciclo de vida com meiose espórica típico. Então, um problema existia quando a gente começou a pensar na evolução das plantas, porque se pensou inicialmente em plantas terrestres não vasculares, como as briófitas, né? Como os musgos. Então, o ciclo dos musgos, ele é um ciclo que tem uma alternância de gerações meio diferente, né? Você tem uma plantinha visível de vida livre, que é o que a gente enxerga, aquele musguinho que a gente pisa. E esse musguinho é um gametófito. Ele tem número cromossômico N. Sobre ele chegam gametas natantes que vão fecundar
oosferas, que estão dentro de arquegônios, está aqui a oosfera, que é o gameta, e esse gameta fecundado vai dar origem ao esporófito, que é uma plantinha parasita da planta-mãe, que é um gametófito. Ali nós vamos ter células 2N e lá dentro nós vamos ter esporos que vão se formar através de uma meiose, né? Vamos ter a formação de esporos e esses esporos vão germinar na natureza, formando gametófitos de número cromossômico N. Gametófitos masculinos e gametófitos femininos. Os gametófitos masculinos vão ter estruturas chamadas anterídeos, né? Esses anterídeos produzem gametas natantes que vão fechar o ciclo, como eu falei. Então vejam que esse ciclo é um ciclo que a fase dominante é a fase gametofítica, a fase perene que você vê é gametofítica. Então, isso é uma coisa que sempre intrigou os pesquisadores. Então, falando nas briófitas, o ciclo das briófitas é dominantemente haploide. O gametófito é perene, o esporófito é efêmero. Outra coisa das briófitas, elas não têm órgãos. Elas são plantas sem caule, elas têm um caulídeo ou cauloide, né, uma estrutura que parece um caule, né, muito delicadinha, né, essa estrutura que está aqui, ou aqui. Elas não têm folha, elas têm filídeo ou filóide, são essas estruturas membranáceas que a gente vê aqui, são estruturas muito delicadas, e elas não têm raiz, elas têm apenas rizóides, são essas estruturas que a gente vê aqui. Normalmente esses rizóides são unicelulares, às vezes podem até ser pluricelulares, mas basicamente são extensões celulares. E elas também não têm sistema vascular. Olha aqui um filídeo em corte transversal, a gente tem células de parênquima e alguma coisa um pouco mais enrijecida aqui, mas você não tem um sistema vascular. O que você tem são estruturas chamadas hidroides e leptoides, às vezes tem, algumas têm, e que se assemelham ao sistema vascular. Bom, como eu disse, a fase do ciclo dominante é haploide, mas tem uma característica que já existia em plantas aquáticas como as carofíceas, que é o embrião matrotrófico. O que é o embrião matrotrófico? Relembrando, é aquele embrião, você tem aqui o arquegônio, né? Então aqui a planta, nós temos aqui a planta feminina, essa planta feminina tem o seu arquegônio, a sua oosfera, e ocorre a fecundação, você vai ter a presença de um embrião, aqui no caso é um embrião com 4 células, que permanece sendo nutrido pela planta-mãe. E daqui vai crescer um esporófito também nutrido pela planta-mãe, ou seja, você tem um atraso na meiose, a meiose não ocorre imediatamente. E você vai ter também a formação de esporângios, né, que são estruturas multicelulares que protegem os esporos que estão ali dentro. Então agora eu quero falar um pouco na diversidade desses organismos que eram chamadas de briófitas, né, eram chamados de briófitas, ou melhor, plantas terrestres não vasculares. E vocês vão entender por que eu estou evitando o nome briófitas. Dentro desse conjunto, nós temos as hepáticas, ou marcanciófitas, ou marcancioffice, né? Essas hepáticas são 6.000 a 8.000 espécies no planeta, mais ou menos. São plantinhas muito delicadas, só existem em lugares muito úmidos. Elas têm um talo, né? Elas não têm órgãos, elas têm um talo prostrado. Ele pode ser achatado ou até pode ser folhoso. Então esse aqui é bem achatadinho, né? Tem umas formas assim, se dividem em 2, mas é praticamente uma massa de células, tem uma orientação dorsiventral até, uma face que fica para o chão, que forma rizóides, né? Outra face em cima que é fotossintética. Alguns até podem ter um aspecto folhoso, né?
alguns têm esse aspecto folioso. Esse nome, originalmente, eu já falei numa outra aula, esse nome hepática, ele é curioso, porque os herbaristas, lá na Idade Média, viram essas folhinhas e acharam a forma parecida com a de um fígado. Então a ideia era que se é parecido com um fígado, deve ser bom para tratar o fígado, aquela ideia que eles tinham naquela época. Mas o nome continua e, curiosamente, nós sabemos que isso é um grupo monofilético. Então, as hepáticas, que é um grupo definido lá na Idade Média, continuam valendo enquanto grupo. Cabe lembrar ainda que essas plantas podem ter alguns corpos mais massivos, que podem precisar de ventilação. Então, algumas delas têm poros, como a gente vê aqui, ou nessa eletromicarografia de varredura, a gente vê o poro aqui. Esses poros permitem trocas gasosas, mas não tem nenhum tipo de controle. Então, não tem um controle da abertura e fechamento, por exemplo, como um estômato, não é nada disso. Também algumas hepáticas podem ter reprodução vegetativa sem ser por rompimento do talo. Quer dizer, você pode romper esse talo, e esse talo é uma planta viável, ele forma rizóides e se instala num lugar úmido, mas algumas hepáticas podem ter essas estruturas que estão aqui, ó, que aparecem aqui, né? São chamados conceptáculos, e essas estruturas produzem no seu interior propágulos. Então, esse propágulo aqui é um tipo de reprodução vegetativa que é levado pela água, que permite que essa plantinha se instale em outro lugar adequado para ela. Ainda falando das hepáticas, existem hepáticas que vão formar estruturas diferenciadas para produzir os gametas. Então, no caso da marcância, a gente tem a formação desses anteridióforos. Esse nome feio, o que quer dizer? Anterídeo, vocês já sabem, são aquelas estruturas que produzem os gametas masculinos. Foro, né, vem de feres, do grego sustentar. Então, o anteridióforo é uma estrutura que sustenta os anterídeos. Então, a plantinha masculina, né, o gametófito masculino, vai produzir esse eixo com esse guarda-chuvinha aqui, e sob esse guarda-chuvinha vão se formar os anterídeos, e lá dentro tem as células germinativas que se dividem, né, por mitose e vão dar origem aos gametas. Esses gametas vão nas plantas femininas, que tem o arquegonióforo, que é a mesma coisa, análoga, é uma estrutura que sustenta os arquegônios, e aqui a gente vê um arquegônio, né, em formato de garrafinha, e o anterídeo vai entrar aqui para fecundar a oosfera. E aí, a partir disso, nós vamos ter a formação de um esporófito, embora que pequeno, e depois a formação de esporos. Um outro grupo, bem menor, diga-se de passagem, nessas plantas terrestres não vasculares, é o grupo dos antóceros, né? Ou das antocerófitas. São apenas 150 espécies, é um talo muito simples. Esse talo ele tem uma cor assim, verde profunda, é um verde mais escuro. Aqui ó, vocês veem bem escuro, por quê? Porque ele faz simbiose com cianobactérias. Então tem cianobactérias do gênero Nostoc. Gênero Nostoc, que fazem simbiose nesses talos e deixam a coloração bem escura no gametófito. Bom, esse gametófito ele vai ter o arquegônio inserido no seu tecido, nós vamos ter os gametas que vão ali fecundar e vai ser produzido um esporófito, também parasita do gametófito, que vai ser essa estrutura alongada que a gente vê aqui. Então, é uma plantinha muito pequena, uma plantinha assim de 1 centímetro, no máximo uns 2, 3 centímetros, muito delicada. Esse esporófito, ele vai se dividindo ao meio, ele tem uma coluna no meio, a columela, e ali vão sendo produzidos os esporos. Então, quando você corta transversalmente esse esporófito, você vê lá o tecido do esporófito e no interior a columela, e aqui a gente vê ó, uma tétrade de esporos. Agora aqui eu
desenhei, vocês podem ver melhor. Olha aqui, uma tétrade, outra tétrade. Essa plantinha também porta aberturas para ventilação, só que nesse caso elas são estômatos de verdade. Ela não tem rizóides, mas ela tem estômatos. Então, por muito tempo, essas plantas também foram consideradas ancestrais das demais plantas terrestres. Hoje a gente sabe que não, que é um clado à parte, e essa planta tem sinais, na verdade, de redução, porque ela tem estruturas mais complexas, como os estômatos, mas ela é uma planta muito delicada, muito reduzida. E o grupo final que eu quero mencionar é o grupo dos musgos propriamente ditos, né? Ou musci, e que também às vezes é referido como briófita. Esses nomes aqui, eles são um pouco complicados, né? Porque eles têm ambiguidade, né? Briófita sensu amplo é aquele nome antigo que reuniria as hepáticas, os antóceros e os musci, né? Musgos é um nome popular que se refere a todos eles, mas também é o nome do grupo desse clado, que é importante, olha, tem 10.000 a 14.000 espécies e tem em quase todo lugar úmido aí do planeta, exceto na Antártida. Então, são plantinhas muito pequenas, muito delicadas, às vezes tem 1, 2 milímetros, com caulídeo, com filídeo, com rizóide. São gametófitos, né, com aquele ciclo de vida típico que eu já mencionei. Nós temos os gametófitos aqui, né, com seus filídeos, ocorre a fecundação, tem a formação do esporófito, né? Então nós vemos o esporófito aqui, mais ampliado aqui está, e esse esporófito vai ter um esporângio, esse esporângio vai se abrir, é comum ter aqui uma calíptra, né, um chapéuzinho, e esse chapéuzinho cai, se expõem esses dentes, são chamados dentes do peristômio, e é bem interessante que esses dentes do peristômio que a gente vê aqui, eles se movimentam com a umidade. Então, e eles têm ganchinhos, como vocês veem aqui em todo lugar. Então, à medida que eles se movimentam, eles são higroscópicos, eles movimentam com a umidade, eles acabam expulsando os esporos. Um outro aspecto interessante é que esse grupo musci costuma ter estômatos. E esses estômatos, estranhamente, são unicelulares, mas binucleados. Então, é uma célula só, com uma abertura e 2 núcleos, né? Algo sugere que tem alguma coisa derivada de células que se fundiram, né? Mas isso não é bem esclarecido. Quero destacar que alguns musgos podem ter maiores dimensões, eles podem chegar até uns 30 centímetros de altura, principalmente o polítricum, e às vezes tem dimorfismo sexual. Então aqui a gente tem, olha, as plantas masculinas, a gente olha por cima, a gente vê esse formato aqui com estrelinha, é onde a gente tem os anterídeos, e as plantas que portam os esporófitos, né, claro, são as plantas femininas. Uma vez que são liberados os esporos, esses esporos vão na natureza germinar e dar origem a uma estrutura chamada protonema. Esse protonema é interessante porque ele tem uma cara de uma alga, né? Ele parece muito uma alga verde, ele é um filamento ramificado, e ele se espalha muito sobre o solo, ou seja, é um mecanismo de reprodução vegetativa. O protonema ele vai se espalhar pelo solo nos lugares de condições mais favoráveis, e depois do protonema vai se regenerar. Ó, aqui a gente vê uma plantinha com os seus filídeos, né, e caulídeos se formando ali. Os musci, né, esse grupo, como eu falei, ele pode ser mais robusto. Aqui a gente tem uma planta um pouco maior, né, como eu falei, pode atingir uns 30 a 40 centímetros. E por conta disso, esse grupo pode ter um desenvolvimento quase vascular, né? São plantas que têm algumas estruturas, os chamados hidroides, que são estruturas que auxiliam com parede secundária lignificada, que auxiliam na condução de água, mas que são muito mais simples do que uma traqueíde, por exemplo, de um equiseto. Aqui a gente tem a comparação, olha,
Veja uma traqueíde de Equisetum, que é realmente uma planta vascular, e uma célula muito mais simples, que não tem aquela complexidade da parede de um hidroide. E também existem os leptoides, que são células que até se assemelham a floema e algumas vezes são referidas nos livros como célula condutora de alimento, né? Então aqui a gente tem um corte transversal dessa região em que há algumas células de parede espessada, né, portanto mais rígidas. Aqui a gente vê hidroides e aqui uma célula condutora de alimento, ou seja, um leptoide. Mas não chega a ter um feixe vascular, uma estrutura bem desenvolvida para condução. Então o que eu quero destacar é que ao longo da história do pensamento evolutivo, muito foi hipotetizado a respeito da origem das plantas terrestres. Por exemplo, quando se pensava numa evolução mais gradual, com o aumento da complexidade aos poucos, né? Isso lá pelo século XIX, começo do século XX se pensava nisso. Então tinha gente que dizia que as algas originaram as briófitas, que originaram as pteridófitas, que originaram gimnospermas e angiospermas. Tinha essa ideia gradualista, né, de que um grupo tinha dado origem ao outro. Todo mundo ficava procurando o ancestral. Então se pensava que uma planta vivente tinha sido ancestral de outra planta vivente. Essa visão, ela não existe mais. A gente sabe que não foi assim. A gente sabe que alguns grupos viventes, né, todos estão no presente, são os terminais, tiveram ancestrais comuns. E a gente tenta entender quem teve ancestral comum de quem. É isso que o método filogenético, a cladística, nos oferece. Então, sempre se procurou, por exemplo, como ancestral das plantas terrestres, alguém que tivesse um ciclo como o das briófitas, porque era muito estranho, né? A maioria das plantas terrestres tem um ciclo que o esporófito é dominante, e as briófitas tinham um ciclo que o gametófito era dominante. Ao mesmo tempo, quando apareceram fósseis como a rínia, as coisas não se encaixavam, né? Porque a rínia era uma planta muito pequenininha, mas ela era vascular e ela, ao mesmo tempo, tinha estômato. As briófitas, a maioria não tinha estômato. Então, chegaram a pensar que a rínia é muito parecida com antóceros. Então, será que ela era ancestral do antóceros ou o contrário? Antóceros era ancestral da rínia? Hoje a gente vê que não é nada disso. Na verdade, essas coisas não se encaixavam. Rínia é um grupo que se extinguiu, né? Então, hoje a gente tem uma visão muito diferente dessas visões que existiam no passado de evolução linear. Então, aqui são duas figuras que representam isso, né? Então, houve um momento que se pensava que as samambaias deram origem às angiospermas e deram origem às gimnospermas de uma maneira meio linear, né? Um aumento de complexidade lento. Hoje, a gente não aceita mais nada disso. E aí, afinal, o que a gente aceita? O que a gente entende hoje na evolução das embriófitas, né, das plantas terrestres, é que o embrião multicelular é uma sinapomorfia das plantas terrestres, por isso esse nome embriófitas, as plantas com embrião. E quem seriam elas? Né? Seriam as hepáticas, os musgos e os antóceros, em clados diferentes. E eles têm sinapomorfias diferentes. Por exemplo, hepáticas não têm estômatos. Os estômatos apareceram depois do surgimento das hepáticas e são sinapomorfia de todas as demais, musgos, antóceros e as plantas vasculares, as demais plantas vasculares têm estômatos. Posteriormente, apareceram esporófitos persistentes, e isso vai ser uma característica presente em antóceros e nas plantas vasculares. Os esporófitos ramificados aparecem posteriormente, os sistemas vasculares mais tarde ainda. Então, quero mostrar ainda esse cladograma. Esse é um cladograma mais complexo, que reúne aqui ainda as algas verdes, as cariofícias, a gente notando que as cariofícias também estão em diversos clados. As zignematales, nos trabalhos mais recentes, aparecem como grupo irmão
das plantas terrestres, e aqui novamente a gente percebe que hepáticas, musgos e antóceros são clados diferentes. Em alguns dos trabalhos, aparece que os antóceros são grupo irmão das plantas vasculares, que são assuntos das nossas próximas aulas. Vale lembrar que esse grupo das embriófitas, né, ele tem as suas sinapomorfias importantes. Por exemplo, o embrião diploide, a diferença de anterídeos e arquegônios, um crescimento tridimensional importante, a presença da esporopolenina e dos flavonoides. Então, quero destacar que no passado se pensava muito na importância de um caráter mais importante que outro, hoje a gente não pensa nisso, mas algumas tendências que eram vistas, que eram destacadas nos trabalhos do passado ainda permanecem. O que a gente nota na história da evolução das plantas terrestres é que desde as algas, né, a gente tinha muitas algas em que a fase gametofítica era grande e a fase esporofítica era pequena, ou seja, a fase haploide durava muito, a fase diploide durava pouco. Com as plantas vasculares sem semente, que eram chamadas de briófitas, a mesma coisa. Mas nas plantas vasculares é o contrário que acontece, até a gente encontrar nas angiospermas aquela redução do saco embrionário, né, que está reduzido ali a 8 células dentro do óvulo das flores. Então, em síntese, o que a gente quer destacar das embriófitas? As embriófitas provavelmente tiveram o mesmo ancestral que as carofícias de hoje, né? Algumas carofícias deviam ter pré-condições para ocupar o ambiente terrestre. Essas características favoráveis foram sendo selecionadas, quer dizer, plantas que tinham essas características foram as que permaneceram no ambiente terrestre e se diversificaram. Importante destacar que briófita não é um clado, então não é um nome que deve permanecer. Quando você for ensinar para os seus alunos, evite usar o nome briófita. O importante é você destacar os 3 grupos de plantas não vasculares terrestres que temos: as hepáticas, os musgos e os antóceros. Embriófitas, esse é um nome que permanece, que é mais ou menos sinônimo de todas as plantas terrestres, né? São as plantas com embrião, ou seja, matrotróficas. E vamos procurar usar esses nomes aqui nas nossas aulas, porque afinal eles são clados bem sustentados, são clados que se sustentam e posteriormente nós vamos ver nas nossas aulas as traqueófitas. Essas são as plantas vasculares, e aí, da mesma forma, o nome pteridófita não é um nome que existe mais, a gente vai tratar como licófitas e monilófitas, que são 2 grupos de plantas vasculares sem sementes que se sustentam. Obrigado.